Jesus, amém. Pode se sentar, querido. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, preciosos do Senhor, em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 30, de 11 a 14. Provérbios 30, de 11 a 14. Com a graça de Deus, nessa tarde nós vamos continuar, um estudo que nós iniciamos semana passada, sobre esse tema tão importante, Eu fiquei feliz assim de ouvir alguns relatos de algumas irmãs, irmãos preciosos que foram muito tocados, com essa palavra, uma palavra que realmente vem nos fazer compreender e entender como é que se processa a ferida no coração das pessoas. O tema da nossa ministração, e é a parte 2 hoje, o ciclo da ferida. Fala comigo, o ciclo da ferida. Como é que funciona, esse processo de maldição através das gerações, que acontece por meio de feridas ao longo dos relacionamentos, das gerações, entre as pessoas? Como é que Satanás vai ganhando terreno dentro do nosso coração e destruindo as nossas vidas através de situações mal resolvidas que ficam dentro da nossa alma, dentro do nosso coração? Nós vamos entender que tipo de comportamento ele acaba gerando na nossa vida, as atitudes mais comuns, as posturas que mais acontecem na vida das pessoas, que nos levam a entender que você está machucado, está ferido. E para que isso possa te levar a entender tudo isso que nós estamos falando, você precisa entender como é que funciona o que nós intitulamos o ciclo da ferida. Amém? Nós estamos baseados em Provérbios, capítulo 30, de 11 a 14. Nós vamos passar rapidinho o que nós já falamos, para que aquelas pessoas que não vieram no nosso último encontro possam entender e se situar dentro daquilo que nós estamos falando, e aí vamos continuar a nossa ministração com a graça de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, Provérbios 30, de 11 a 14, nós estamos projetando também, ali no telão. Todos estão vendo? Dá para enxergar? Talvez um outro lá de trás não enxergue, mas aí abra na Bíblia, aí, Provérbios 30, de 11 a 14, a Bíblia diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que se acha, que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Segunda geração aqui. Primeira geração, aquele que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Segunda geração, nós lemos agora, aquele que se acha puro aos seus olhos, mas nunca foi lavado da sua imundícia. Terceira geração, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Que nós vemos uma atitude de arrogância, prepotência, de soberba, e você vai entender mais sobre isso. E há uma geração cujos dentes são espadas, e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Amém? Então nós vemos, primeira geração, quais são as características dela? Amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Eu coloquei em negrito para ficar em destaque para você. Segunda geração, aquele que se acha puro aos seus próprios olhos, mas na verdade nunca foi lavado da sua imundícia. Segunda geração é essa. Terceira geração, aquele cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Tem aquela pessoa que se acha, o orgulhoso, o arrogante, o soberbo. Terceira geração. Quarta geração, há uma geração cujos dentes são espadas e as suas queixadas são facas, que acabam consumindo os aflitos e os necessitados dentre os homens. Quarta geração, a boca ferina, a pessoa extremamente ferina com a boca. Sua boca é como faca, seus dentes como espadas. Mas para chegar nessa quarta geração, querido, aconteceram coisas na terceira, na segunda e na primeira geração. Amém? Vamos aprender através da palavra de Deus?
Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre aos nossos corações e que possamos sair daqui sarados, curados, livres, libertos, com as nossos corações transformados pelo poder de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, queremos colocar os nossos corações diante do Senhor. Que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra, nos iluminar através das Escrituras, e ó Deus, venha, ó Deus, desvendar como é que se funciona o ciclo da ferida, como é que as pessoas acabam se tornando amargas, ferinas, ó Deus, ao longo das gerações, através de ofensas, através de injustiças. Pai, nós queremos ser sarados, queremos ser libertos, queremos reconhecer as nossas responsabilidades, as nossas falhas, sermos transformados pelo poder de Deus, para que as futuras gerações que procedem de nós, que venham a partir de nós, sejam abençoadas pelo poder de Deus, a luz da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Cura o Teu povo, sara a Tua igreja, Pai, lava-os através da Tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, fala conosco. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós iniciamos falando sobre esse ciclo da ferida. Nós falamos que esse ciclo da ferida, né? Através dele existe um intenso conflito no interior de cada um de nós, cujo pano de fundo, ou background, é a vitória do orgulho em todos os rounds. Ou seja, se o homem não deixar o Espírito Santo agir no seu interior, o orgulho vai tomar conta do seu coração, e o mal vai se propagar, e vai vencer no interior de cada coração. Nós mencionamos que essas 4 gerações, na verdade, são gerações dessas quatro pessoas, que a Bíblia revela: Jaque, Agur, Utiel, Itiel e Ucal. E nós percebemos aqui de maneira muito direta uma linha de ação demoníaca, ou seja, uma linha de ação maligna pela qual as maldições se perpetuam através das gerações. Nós vemos estágios aqui de feridas, ou seja, entendemos e falamos que as feridas da alma são o habitat de demônios. Fala comigo, as feridas da alma são morada de demônios. Ou seja, Satanás quer te ferir, porque ele sabe que através da ferida ele tem legalidade para agir e afligir a sua vida. É isso que nós estamos dizendo. Assim como Deus habita através dos louvores, os demônios habitam através das feridas. Por isso nós precisamos ser curados pelo poder de Deus, precisamos ser curados por Jesus de Nazaré, amém? As feridas são isso, são fortificações onde se abrigam os demônios, e através delas eles nos atacam através das feridas, dos traumas, dos complexos. São fortalezas espirituais na mente das pessoas, são o que os especialistas chamam de casa de pensamentos, são feridas não saradas, ou seja, situações que não foram resolvidas, e que a pessoa vai carregando ao longo da sua vida, gerando uma série de comportamentos terríveis, mudando a sua personalidade. Essas feridas nos aprisionam através de sentimentos, pensamentos e hábitos que são contrários à vontade de Deus. Ou seja, você sabe que está errado, mas por não estar curado, parece que você não dá conta de mudar aquele comportamento, porque existe uma ferida que está ali aberta, que precisa ser curada e cicatrizada em nome de Jesus. Então Provérbios fala desses 4 estágios ou 4 gerações, chamados de ciclo da ferida. O primeiro estágio, nós já falamos, né? Começamos a uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Que geração é essa? É aqui que se inicia o processo de abertura da ferida no coração das pessoas e que tende a se perpetuar através das gerações. O impacto moral e emocional dessas feridas, dessas rejeições familiares e dessas decepções, através dos modelos de autoridade mais significativos da vida, ou seja, as feridas mais profundas que acontecem no seu e no meu coração, geralmente são ocasionadas pelas pessoas que nós mais amamos.
às vezes pelos nossos pais, pelo seu pai, pela sua mãe, por um avô, por uma avó, por um tio, por uma tia, pessoas que são importantes para o seu coração, pessoas que às vezes são modelos de autoridade, são referências para vocês, mas às vezes ele ali na sua loucura, no seu momento de desvario, na sua perturbação, às vezes também porque uma pessoa carregada, ferida, acaba te ferindo, te machucando, e aí acaba te lesionando de maneira moral e emocional, promovendo rejeições familiares. Essas cargas de rejeição, injustiça, às vezes abandono, são correspondidas através de comportamentos, dentre eles o principal é a rebelião, que às vezes é passiva ou agressiva. Passiva é aquela pessoa que somatiza, que recebe sobre si, que fica sobrecarregada com as feridas e não resolve aquela situação. Agressiva é aquela pessoa que reage de maneira violenta, agressiva, se rebela, porque está ferida, porque foi machucada e não liberou perdão no seu coração. Tá bom? Então, diante da ferida, geralmente só existe duas reações. Ou você se torna passivo diante da ferida, ou então você se torna agressivo diante da ferida. Fala comigo, agressão ou passividade? Querido, como é que você reage diante da ferida, da ofensa, da injustiça sofrida? E existe uma terceira atitude, que é a correta biblicamente falando, que é a atitude proativa, ou seja, quando você se posiciona em Deus, como nós aprendemos semana passada, quando Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O manso é aquele que se posiciona em Deus diante de uma ofensa ou de uma injustiça sofrida. E o humilde é aquele que se quebranta diante de Deus, diante daquela situação, e entende que é Deus quem vai julgar a sua causa. Amém? Mas ele se posiciona, ele perdoa quando é ofendido, ele libera o coração, ele não permanece somatizando passivamente, e muito menos agride violentamente as pessoas. Nós entendemos, querido, que quando se abre a ferida, Satanás lança uma mensagem negativa, uma mensagem de destruição, uma falsa profecia, uma mensagem enganosa oferecida pelo sentimento de rejeição, onde a ferida é formada. Foi o que nós vimos semana passada. E nós aprendemos que rejeição sem perdão gera rebelião. Fala comigo, rejeição sem perdão gera rebelião. E nós vemos muito isso nos dias de hoje, não é verdade? Pais falhando, gerando nos filhos feridas profundas, que geram nessa geração, então, rebelião. Filhos que não aceitam seus pais, por causa de rejeição, por causa de ofensas, por causa de comportamentos equivocados por parte dos pais. Tenta imaginar, querido, o que leva um filho a amaldiçoar seu pai e sua mãe. Tenta imaginar isso. O que leva um filho a amaldiçoar seu pai e sua mãe. É claro que não se justifica, não existe justificativa para a rebelião. Rebelião é um princípio satânico, maligno, amém? Mas nós temos que entender que a rebelião, muitas vezes, é um sintoma de um coração ferido e arrebentado pelos pais. Ok? Nós aprendemos também que rejeição mais rebelião acaba gerando feridas em ambos os corações, ou seja, nas pessoas envolvidas ali dentro do relacionamento. Quando eu sinto a rejeição e quando eu ajo com rebelião agressiva ou passiva, eu fico com feridas no meu coração, e aí o inimigo deita e rola nas vidas daqueles que ficam feridos e não se deixam sarar. Nós aprendemos no segundo estágio, a segunda geração, que existe uma geração que é pura aos seus olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Ou seja, esse é o processo de espiritualização da ferida.
Espiritualização entre aspas, tá, gente? Porque não tem nada de espiritual nisso, ou de bonito nisso. Pelo contrário, é quando a pessoa começa a mascarar. Ela começa através de uma sutileza de coração, uma capacidade sutil, disfarçar a verdade íntima no seu coração, em busca de reconhecimento. Então nós vemos a dor do orgulho ferido, implícito ali naquele coração. E aquela pessoa o tempo todo querendo receber reconhecimento. Você já conheceu alguém assim? Que o tempo todo quer ser glorificado, quer ser honrado, quer reconhecimento. Muitas vezes, querido, essa atitude, essa postura de vida, esse coração está ferido, arrebentado e machucado, tentando através desse ciclo da ferida, espiritualizar uma ferida profunda dentro do seu coração. A religiosidade, meus irmãos, muitas vezes é uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota. Fala comigo. A religiosidade é uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota. Como você vê isso dentro do contexto das igrejas, gente? Nós não estamos falando para o pessoal lá de fora. Estamos falando para o pessoal aqui de dentro, que às vezes estão feridos, machucados, e através de uma postura religiosa, legalista, farisaica, uma vida de falsa piedade, tenta mascarar uma área de derrota dentro da sua vida, dentro do seu coração. Uma pessoa que esconde a ferida, impede então o remédio, e potencializa dentro de si e nos outros um processo de infeccioso, um processo contagioso, um processo de adoecimento da sua própria alma. Amém? Quantos aqui querem ser sarados por Jesus? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser curado por Ti. Agora nós vamos entrar no que nós gostaríamos, é o terceiro estágio. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Aqui nós vemos uma terceira geração. Vocês estão observando? Primeira geração, ofensa de pais nos filhos, ao ponto dos filhos desonrarem os pais, se rebelarem contra os pais e também ofenderem os pais com palavras, com injúrias, com coisas terríveis. Depois uma segunda geração que tenta espiritualizar a ferida, né, com uma capa de religiosidade, querendo reconhecimento, querendo se promover, querendo uma vanglória, só que na verdade, que acha que está tudo certinho, mas que na verdade está com o coração arrebentado e ferido. Aqui entra a terceira geração, é uma geração ainda mais ferida, gente, são cadeias, são degraus de ferida dentro da pessoa. Esse aqui é o processo de compensação da ferida, ou seja, a ferida tenta compensar em algo, tenta compensar a ferida, é um processo também infeccioso, é a dor do orgulho ferido. Você já viu alguém com orgulho ferido? Toca em alguma área da pessoa, ela já se arma toda, ela já é cheia de mecanismos de defesa. Você às vezes sem querer fala algo para a pessoa, com o maior jeitinho, com o maior amor do mundo, de repente aquele orgulho ferido se revela, aquela ferida, aquela dor, sai para fora através de alguma reação, ou passiva ou agressiva. Aqui nós vemos uma pessoa com uma postura arrogante, nós vemos o orgulho tomando posse do coração dessa pessoa, e gerando no coração dela um sentimento de competitividade. Ela se torna uma pessoa competitiva, o tempo todo quer competir com os outros, quer ser maior do que os outros, quer ganhar mais do que os outros, quer ter mais que os outros, e sempre está insatisfeita consigo mesma. O tempo todo quer competir, quer ser melhor, quer se achar. É um ego inflamado, como diz na filosofia, né? Hegel, um grande pensador alemão, ele diz, é um eu absoluto.
É uma pessoa que acha que é dono de tudo e de todos, que o mundo tem que girar em torno de si. Geralmente é uma pessoa engenhosa, é uma pessoa cheia de traquinas, né? Cheia de malandragem, geralmente é manipuladora por natureza, porque sempre quer promover o eu, é arrogante, é competitiva, quer estar sempre em primeiro lugar, quer ser sempre o bonzão. É assim que Satanás vai perpetuando as feridas através das gerações. É uma pessoa que tenta contrabalancear a insegurança interna através da competição. Na verdade, ela é insegura. Na verdade, ela não tem segurança, autoconfiança, muito menos confiança em Deus. Isso só revela uma insegurança interna dentro do seu coração. São feridas emocionais, gente. Feridas emocionais podem ser uma poderosa fonte de inspiração na vida das pessoas, e até de trabalho exacerbado, exagerado. É uma pessoa ativista. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Por exemplo, um filho que foi muito pressionado pelos pais. Não, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ou então os pais jogam para negatividade, né? Você não vai dar nada certo, tudo que você faz dá errado. Quer dizer, as ofensas dos pais criaram uma ferida no coração dos filhos. E aí esses filhos vão crescendo com essa ferida e vão dizer: não, eu vou provar para o meu pai, para minha mãe, que eu vou dar certo, que eu vou ter sucesso, que eu vou trabalhar, que eu vou ser rico, não vou ser quebrado igual eles. E aí começa a entrar num ativismo, num trabalho exagerado, porque as feridas emocionais se transformaram numa fonte de inspiração e de trabalho exagerado de ativismo. Porém, a motivação do coração e o espírito são equivocados. Ok? Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes uma frase que ele ouviu do pai, da mãe, do avô, da avó, gerou uma ferida no coração daquela pessoa, que ao longo da vida dela, ela quer provar para aquela pessoa que falou aquela palavra de derrota, de fracasso, de destruição, de que ela está certa e o outro está errado. E não resolve essa ferida dentro do seu coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Não perdoa, fica amargurado, e aí reage com ativismo e trabalho exagerado. Como tem gente assim hoje? Como tem gente assim hoje? Às vezes até dentro da igreja, dentro dos ministérios. A gente tem que tomar cuidado, eu, vocês, todos nós. No nosso dia a dia, o ativismo o tempo todo quer tomar conta do nosso coração. E às vezes a gente acaba sacrificando os nossos relacionamentos, a nossa família, o relacionamento com o nosso cônjuge, o relacionamento com os nossos filhos, porque a gente quer satisfazer o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, através do ativismo, através do sentimento de competição. Querido, quem tem esse sentimento no coração é alguém que ainda não sabe o seu valor. E a coisa mais importante para ti e para mim, irmãos, é entendermos que a coisa mais valorosa que existe na nossa vida, com relação à nossa espiritualidade, com relação à nossa vida com Deus, é sabermos que nós somos filhos amados de Deus. Amém? Às vezes parece que a gente esquece disso, que o nosso valor não está no nosso trabalho, não está nas nossas atividades, não está em nos compararmos com outra pessoa. A Bíblia mesmo diz: quem usa de comparação é falto em entendimento, está fazendo uma grande burrada. Quem fica olhando para o outro e quer a vida do outro, quer o lugar do outro, acha que o outro não merece ganhar o que ele ganhou, em vez de se alegrar, fica com raiva, fica com inveja. Isso é porque o teu coração está tomado de orgulho, de prepotência, de arrogância, e principalmente de sentimento de competição. E às vezes acaba caindo numa rotina, num ativismo desenfreado, destruindo a sua saúde, destruindo os seus relacionamentos, porque o eu quer ser
inflamado. Vocês veem na sociedade, né, como tem isso, a promoção do ego. Tem empresas que se especializam nisso, né, e dá um certificadozinho para os empresários da cidade e tal. Tem gente que paga para sair nas revistas, para mostrar que é o bonzão, que é o profissional da cidade e tal, papapá. Gente, como tem isso? Eu já fiquei sabendo que tem mãe e pai que paga para o filho sair numa revista de criança, gente. Paga 6 mil, 8, 10 mil reais. Meu Deus! Vai viajar com seu filho, vai passear, vai fazer outra coisa, meu Deus. Mas quer competir, quer ser o melhor, quer mostrar para os outros. Quem quer mostrar para os outros não sabe quem é, não sabe o seu valor. No fundo, existe uma insegurança interna no seu coração, que revela uma ferida mal resolvida com o passado. Vocês estão entendendo, irmãos? Saiba quem você é dentro do coração de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado pelo Senhor. A Bíblia diz, ainda que ninguém te ame, ainda que todos te abandonem, eu, o Senhor, teu Deus, não te rejeitarei. O Senhor faz com que o solitário viva em família, se sinta amado, se sinta acolhido, se sinta aceito, se sinta amado. Não tem porque você ficar no chororô, carente, para lá e para cá, se tornar um aspirador de pó, gruda em alguém, começa a sugar aquela pessoa, ao ponto de sufocá-la. Irmãos, aquela pessoa não vai suprir a carência do teu coração. Quem vai suprir é Jesus de Nazaré. É dobrar o joelho, é orar, colocar um CD de adoração, é começar a orar, é buscar o Senhor e sentir fluir do céu sobre a terra, o amor que excede todo o entendimento. Não é o teu marido, não são os teus filhos que vão suprir as tuas carências. Quem vai suprir o teu coração é Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo que a Bíblia diz que derrama do seu amor nos nossos corações. É Ele quem derrama. Um amor que excede todo entendimento. Quarto estágio, quarta geração. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Então nós vemos aqui o quarto processo da ferida. É o processo de propagação da ferida. Ou seja, a pessoa está ferida, está arrebentada, está machucada, e essa ferida está se propagando, está contaminando outras pessoas. Você conhece alguém assim? Extremamente, fofoqueiro, extremamente crítico, gosta de falar mal dos outros. Irmão, quem é fofoqueiro, crítico e gosta de falar dos outros, está ferido na sua alma. Todo fofoqueiro, toda pessoa crítica, legalista, ferrenha, justiceiro, usa a língua como uma espada, os seus dentes são como espadas afiadas. Meu irmão, a tua boca foi chamada para abençoar, amém? Não para ficar falando mal dos outros, não para ficar amaldiçoando os outros. Aqui existe a propagação da ferida, é um processo contagioso, é um espírito crítico que toma o coração da pessoa, que já vem se perpetuando através das gerações, e torna aquela pessoa crítica e agressiva, escravizando a sua forma de agir. É uma pessoa escrava dos seus sentimentos, é alguém que idolatra a sua ferida, idolatra o seu sentimento, é amarga, está magoada. Mágoa significa má água, ou seja, tem um coração com uma água poluída dentro dele. Uma pessoa amargurada, uma pessoa magoada, uma pessoa cheia de ódio, cheia de ressentimento. Aí tem essas características, um espírito crítico, agressivo, que escraviza a forma
de reagir. É uma pessoa que não tem doçura, não tem graça, não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, e ainda sai contagiando as outras pessoas. Aqui o ciclo se fecha, podendo então se perpetuar através das gerações. Amém? Abra comigo Hebreus 12, 15. Presta atenção que a Bíblia fala acerca da amargura. Hebreus 12, 15. Vamos ler desde o 14. Hebreus 12, 14. Nós vamos ver que a amargura é potencialmente contagiosa. Toda pessoa ferida se torna uma pessoa ferina, cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Quantos aqui querem ter paz? E a santificação. Você quer se santificar? Então preste atenção no que o autor está falando. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos querem ver o Senhor aqui? Quantos querem ir para o céu? Então preste atenção no que o autor de Hebreus está dizendo. Atentando, ou seja, tenham cuidado diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Olha aqui olha só, gente. A primeira desgraça da amargura se chama perturbação. Está lá em Mateus 18, aquele que não perdoa, vai vir os espíritos atormentadores que vão aprisionar aquela alma através dos tormentos. Quer dizer, ela vai viver um inferno na terra, e se não perdoar, vai viver um inferno na eternidade, longe de Deus, quando morrer. Você quer viver um inferno na terra, irmão? Continua cheio de ódio, amargura, mágoa e ressentimento. A Bíblia diz que a primeira tragédia que vem com a raiz da amargura é a perturbação. E o texto continua aqui: por meio dela, muitos sejam contaminados. Você pode ver, toda pessoa amargurada é potencialmente contagiosa. Sai falando mal de todo mundo. E meu irmão, se você der ouvido para ela, ela também vai falar mal de você. Vai falar mal de você. Toda pessoa que traz uma fofoquinha para você, uma crítica, uma maledicência de alguém, você pode ter certeza, é uma pessoa ferida, é uma pessoa contaminada, é uma pessoa perturbada, e uma pessoa que contamina muitas pessoas. Usa a sua boca como um dente e como uma espada, como uma faca. Olha, gente, nada na Bíblia está escrito à toa. Será que você não tem feito isso com as pessoas? Porque está ferido, porque está machucado. A amargura é potencialmente contagiosa. E olha só, irmãos, com a mesma arma com que somos feridos, passamos então a ferir outras pessoas. Se você foi ferido com a boca, o que vai acontecer? A ferida vai se propagar dentro do seu coração, você não libera perdão, continua amargurado, rancoroso, atormentado. Como é que você vai ferir as outras pessoas? Com a mesma boca que te feriram, você vai ferir outros com a mesma boca. Quem foi ferido com a boca, vai ferir com a boca. Quem foi ferido com abuso sexual, se não se tratar, se não se deixar curado, ser curado pelo Senhor, o que vai acontecer? O pecado vai se perpetuar. Você sabia que a maioria dos pedófilos foram abusados na infância?
e aí então foram abusados, não resolveram essa situação, a ferida ficou exposta, guardaram para si, se contaminaram, se corromperam e se transformaram em abusadores. Irmão, isso é um fato. Isso é um fato. A maioria das pessoas que sofrem com homossexualismo, boa parte delas sofreram abuso na infância. E aí de abusados se tornaram aliciadores de outros. Porque uma ferida está aberta. Uma ferida ainda não foi curada. Preste atenção nessa frase. Com a mesma arma que somos feridos, passamos a ferir outras pessoas. Será que eu não estou falando de você, querido? E nós vamos parar por aqui o estudo de hoje. Quantos foram edificados aqui? Nós temos muito mais ainda para falar, para que nós possamos entender como é que Satanás ganha legalidade na nossa vida interior, gerando morte, gerando esterilidade, gerando tudo isso que nós falamos, propagando a maldição, através das gerações, por meio de feridas na alma. Mas nós vamos ser curados em nome de Jesus. Para terminar, irmão, abra comigo Isaías 53. Vou ler rapidinho, que é a base da nossa cura aqui no nome de Jesus. Isaías 53, 5. Olha o que diz aqui. Vamos ler desde o 4. Isaías 53, 4, a Bíblia diz: certamente Ele, ou seja, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre. Então onde é que está a minha e a sua dor, gente? Tem que ser lançado sobre os pés de Jesus. A sua dor tem que ser lançada aos pés da cruz. E se nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ou seja, Jesus foi ferido, foi oprimido, mas não pecou. É possível ser ferido, oprimido, lesado, injustiçado, mas não pecar. Jesus é uma prova viva disso. 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, ou seja, pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Quantos querem ser sarados por Jesus aqui, nessa noite? Queria chamar aqui para frente as pessoas que estão passando por algum momento de luta, de dificuldade na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Você que também a palavra falou com você semana passada, essa semana, que quer de alguma maneira curar, resolver alguma situação da sua vida, querido, saia do seu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você no nome de Jesus. Saia do seu lugar, tenha coragem, não tenha vergonha, gente. Não existe lugar mais abençoado que aqui na frente do altar do Senhor. Saia do seu lugar, você que precisa de um milagre também na sua casa, na sua família, um milagre financeiro, um milagre na vida afetiva, você que está passando por alguma situação de enfermidade, de maldição, alguma situação mal resolvida, que você quer resolver na tua vida, nós queremos orar por você nessa tarde, no nome de Jesus. Saia do seu lugar, querido, vem aqui na frente. Você que está aqui na frente, chegue bem pertinho do altar, fazendo favor, muita gente está vindo. Eu queria que você já fechasse os seus olhinhos, colocasse a mão no seu coração, e cresce que pelas pisaduras de Jesus, nós seremos sarados. Querido, entenda isso que nós estamos ministrando, é o que Deus quer falar com você. Olha aqui para mim. Você viu no boletim que dia 18, segunda-feira, 18 de junho, nós vamos nos reunir aqui para começar com aqueles que quiserem um processo de limpeza, de libertação, para que esta pessoa possa crescer espiritualmente, desenvolver. O que o pastor Giovanni está fazendo ao ministrar é trazer um pouco daquilo que foi ministrado a eles, pastores, obreiras,
naqueles 12 dias que eles passaram lá em Curitiba aprendendo certos enfoques, certos textos da Palavra de Deus com mais profundidade. Uma vez eu perguntei ao Senhor, por que certos crentes não crescem? Tem dificuldade, tem hora que estão lá no píncaro do monte, lá no topo, parece que vão sair voando ali para o céu. E tem hora que estão lá no vale, arrebentados, e fica nesse vai e vem, parece o crente ioiô, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E a resposta que o Senhor me deu foi, falta-lhes libertação. Você já nasceu de novo, você já tem um compromisso com o Senhor, mas precisa ser liberto, precisa ser curado dessas feridas. A ferida está ali, a ferida está ali, até aparentemente cicatrizada, mas se você apertar um pouquinho, ai, como dói. Por quê? Falta cortar, abrir, limpar, fazer asepsia, a limpeza, e depois costurar outra vez. Aí vai ficar a cicatriz ali, você pode apertar, não tem mais dor, porque aquilo foi limpo, tirado o pus, tirado toda a base daquela dor na sua vida. Então, o que o pastor Giovanni está fazendo é se antecipar, isso aí é mostrar para você a necessidade. Então, ele falou hoje acerca de verdades profundas, né? E as próximas ministrações da igreja serão assim, nos domingos, nas quartas e nas quintas. Nós estamos fazendo isso de propósito, para ver se você se anime e dizer, não, eu preciso mudar certas coisas na minha vida, eu preciso ser curado na minha alma, né? As feridas são da alma. Um dia Deus vai fazer uma coisa espetacular na nossa vida. Ele vai remover dos nossos olhos toda lágrima. Como é que Ele vai fazer isso? Removendo todas as lembranças, todas as cicatrizes que o diabo colocou ali. Através das pessoas, através de acontecimentos, fatos na sua vida. Mas você pode já começar a experimentar essa glória desde já. Amém? Então, só para você saber o que nós estamos fazendo. O pastor Giovanni não falou no início, pensei que ele ia dizer, eu falei, bom, vou ter que pegar esse microfone e chamar a sua atenção para este fato. Deus quer que você cresça. Ele quer que você seja liberto, que você seja curado. Porque ferida da alma vai impedir crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Você vai estar sempre dependendo de um, de outro, desse, daquele, e ai. Irmão, se eu tivesse que andar desse jeito, eu não sei como é que eu teria caminhado já há 60 anos, mais de 60 anos, na vida cristã. Mas graças a Deus que o Senhor nos libertou. Amém? E não me permitiu passar por certas situações e aprender sobre essas coisas. Então, o pastor Giovanni vai orar agora, pastor Matias e eu vamos estar abençoando vocês, as obreiras também, para que você tome posse. Tudo que você recebe vem pelo canal da fé. Se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. Nós poderíamos dizer assim, verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém. Feche os seus olhos, querido, vamos orar. Começa a falar com Deus agora. Começa a colocar para fora aquilo que está afligindo o teu coração. Nós vamos estar orando por você agora, em nome de Jesus. Lembre-se, é Jesus quem te cura. Existe perdão que flui da cruz de Jesus para você. Às vezes o Espírito Santo vai revelar algo que precisa ser liberado do seu coração. Uma pessoa que te ofendeu, uma injustiça que você sofreu. Querido, não é tempo de julgar ninguém, é tempo de ser curado, de ser livre e liberto pelo poder de Deus. E um dos grandes segredos para isso acontecer é liberar perdão.
perdão é uma das coisas mais poderosas que existe na palavra de Deus. Libera o seu coração agora. Para aquelas pessoas que te ofenderam, para aquelas pessoas que falaram coisas, que tentaram te destruir, que às vezes foram, instrumentos do inimigo para destruir a sua história, destruir a tua alma, o teu coração, e gerar uma série de comportamentos limitadores, destruidores na tua vida. Não aceite mais esses comportamentos, esses erros, essas falhas, em nome de Jesus. Seja livre da mágoa, do ódio, do ressentimento, da amargura, em nome de Jesus, a partir desta tarde. Libera o teu coração, menciona o nome da pessoa, fala, diante da palavra de Deus, eu tomo posse dessa palavra, recebo a cura de Jesus sobre o meu coração, e libero o perdão para o fulano tal, a fulano ou a ciclana. Senhor, no nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai, que a tua graça venha sobre cada um desses meus irmãos nessa tarde. Senhor, é a tua palavra que é poderosa. Não é o pastor Giovanni, nem o pastor Valteni, nenhum de nós temos poder e capacidade de sarar nenhuma alma. Mas o Senhor tem através da tua palavra. E nós pregamos aqui a tua palavra que cura. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Senhor, opera milagres nas almas, cura de alma, arranca as feridas, arranca as mazelas da alma, Pai, os comportamentos limitadores, os erros, falhas, os pecados, as maldições que se perpetuam através das gerações. Jesus se fez maldito na cruz do Calvário, Ele carregou sobre Ele as nossas maldições, para que todos nós fôssemos abençoados. Por isso nós tomamos posse agora do perdão que emana da cruz, da bênção do Senhor Jesus, da cura de Deus sobre as nossas vidas, a cura, a libertação, a restauração de alma, através da cruz de Jesus. Senhor, acha em nós um coração quebrantado, um coração quebrado na tua presença, mas tocado pelo Senhor Jesus, um coração restaurado, um coração renovado. Ó Deus, se necessário for, arranca o coração velho e dá-nos um novo coração como o coração de Jesus. Pai, nós ministramos, ó Deus, nós quebramos todas as palavras de maldição, toda maldição proferida sobre a vida deles, toda maldição adquirida através de pecados e iniquidades, toda maldição hereditária seja quebrada no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre eles, e que através da sabedoria do alto sejam livres e libertos de todas as iniquidades e tudo aquilo que propaga a maldição através das gerações. Nós declaramos as nossas gerações abençoadas, os nossos filhos abençoados, os nossos casamentos abençoados, o nosso futuro abençoado. Ó Deus, prospera os teus filhos, abençoa, Pai, em todas as áreas da sua vida. Nós declaramos isso em nome de Jesus, um novo tempo, uma nova história, uma nova dispensação da graça de Deus sobre os nossos corações. Toda esterilidade, toda morte vai caindo fora em nome de Jesus. Que a vida de Jesus flua, que a graça de Deus flua, e que haja multiplicação, crescimento, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Sejamos sarados e curados pelo poder de Deus, conforme Isaías 53. Senhor, nós temos Jesus, e Jesus é a nossa cura. Cura os nossos corações feridos. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos para o alto. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz. Que o Senhor perdoe os teus pecados e te lave com o sangue precioso de Jesus. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré, sarando o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, sendo vivificado e abençoado.